Começa agora mais um Agora Pode mesmo. Estou aqui com uma figura, um jovem empreendedor que tem uma história incrível. Acredite, cortando cabelos, fazendo barbas e muito mais. A gente vai conversar com Eduardo Benetti Pereira, tem 35 anos, é proprietário e empresário da Barbearia Barão, aqui em Sorocaba, 1 ano e meio. Eduardo, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença no Agora Pode, e a gente vai contar um pouco da sua história e um pouco das histórias que você teve experiência aí. Prazer em te receber aqui. O prazer é todo meu, Larissa. Desejar bom dia, boa tarde ou boa noite, você que está assistindo, independente do horário. Quero desejar um excelente dia. Eu sou Eduardo Barão, proprietário do Barão e Barbearia, e vos fala. Eduardo, você não é aqui de Sorocaba, né? A gente estava conversando, batendo um papo antes aqui, gente. Tem um monte de spoiler para dar para vocês. Você não é de Sorocaba, veio lá de Assis. Eu quero que você conte um pouco, porque todo mundo conhece você como Eduardo do Barão, né? Isso. E você tem aí apesar de tão pouca idade, você tem mais de 20 anos de experiência aí na área da beleza. Isso. Área da beleza. Exatamente. Quero que você conte um pouquinho, né, de como que você começou e como que você veio para cá e aí a barbearia que a gente conhece hoje, que é o Barão. Que bacana. Larissa, eu vou falar com o telespectador que está me assistindo. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo Barão, venho de Assis. Quem é de Assis? Já ouviu falar de Assis, Larissa? Eu já ouvi falar de Assis. Assis é uma cidade pequena, apesar de ser uma cidade de estudantes de faculdade, tem várias faculdades, né? Uma cidade universitária, que se diz. E eu vim de lá, e de lá também tem algumas referências do meu nome hoje, atual. E Assis, muito, muito querido. Um abraço lá para Assis, quem for me assistir. Abração para vocês. E como a Larissa estava falando, né? Eu sou do ramo da beleza e sou da área para barbearia. Belezas para homens, né? Homens que se vestem bem, que gostam de um bom corte de cabelo, que faz uma coloração, né? Um cara um pouco mais vaidoso, vamos dizer assim, né? Muitos falam o tal do metrosexual, né, Larissa? É verdade. Começou com o jogador lá, que pintava as unhas e tudo mais. E daí a gente, né, tenta arrumar outros adjetivos, outros nomes, mas é voltado para uma beleza, assim, o homem mais exigente, né? O empresário, né? O cara que apresenta um jornal, né? Dia do noivo. Eu vou falar um pouquinho de maquiagem masculina. Sabe, Larissa, que é interessante? Quando você fala assim, dia do noivo, maquiagem masculina, parece que você assusta o cara, né? Eu dou um jeitinho, não, você sabe, quando o cara apresenta um telejornal, que ele fica uma maquiagem levinha, né? E daí tem que explicar direitinho, né? Só pra normalizar o tom da pele, não ficar com manchinha, ficar com cara fresquinha, né? Tirar o brilho. Porque às vezes, que nem dependendo da fotografia, né? Bem ali, bem no início do casamento, daquela suadinha, né? Então a maquiagem masculina tira esse brilho. E o cara fica mais bonito também, né, Larissa? Apesar de... muitos falarem, não, porque não, eu sou assim, vou ser assim, né? Eu quero ter o cabelo branco, é assim mesmo, né? Acaba ali, eu vou deixar o cabelo branquinho, então eu vou convencer você a deixar de ter esse branco aí e ficar mais jovem. Como você falou que você tem mais de 20 anos de experiência, que você cresceu no meio de salão, essa questão do comportamento masculino, ele mudou, assim, pra mim, né, que tá de fora, drasticamente. Né? Porque antes os homens, não, só vou cortar o cabelo, raspar o cabelo e fazer a barba, e acabou, né? Hoje tem tratamentos estéticos que os homens fazem, sobrancelha, limpeza de pele, fazem progressiva no cabelo, né? Apesar de não chamar progressiva, né? Você dá outro nominho ali para dar uma floreada. Mas mudou muito esse mercado, né? E quem senta na tua cadeira hoje é muito diferente de quem sentava lá atrás. Fala um pouco disso. E eu vou falar disso e graças ao, sabe, Larissa, porque hoje jogadores, né, brasileiros que vão jogar fora, eles trazem referências lá de fora. Um cabelo liso, uma barba bem feita,
alguns até traz alguns desenhos no cabelo, né? E cortes de cabelo, quando você assiste uma novela, por exemplo, o ator está com um corte super diferente. Então eu, como profissional do segmento, eu sou o primeiro a analisar um corte diferente no jogador de futebol, um ator de novela, e eu vou aplicar isso no meu dia a dia. E é legal que você falou aí de outras gerações, né? Isso. E eu também tento vender essa ideia para uma geração mais antiga. Na idade do meu pai, por exemplo, ele é um cara novo, mas ele vem de uma geração, né, aos 60 anos de idade, que o cara não sei o que e tal. E hoje tem a famosa camuflagem, né? O reflexo inverso, muitos conhecem como luzes ao contrário, né? Que é um nome mais antigo, já né? já ouvi. E eu tenho feito bastante, então, vendo essa ideia para esses caras. E é interessante que eles aderem, porque, lógico, tem um fator de você saber vender direitinho, começo, meio e fim, não é aleatório, né? Não tem mais ou menos, não existe na minha fala, acho que dá certo. Não, dá certo, entendeu? Vai ficar bom. Vai ficar bom. É. Então, devido a isso. E essa geração nova que o cara faz a sobrancelha, às vezes ele herda lá uma genética de pai e mãe, o cara vem com uma extrema sobrancelha assim, e eles aderem mais fácil com isso, né? Então eu vou lá, existe uma depilação que é feito com linha, né? Que é egípcia, eu vou lá, tiro e tal, dou aquela limpada, né? Fujo daqueles nomes assim, né? Designer, né? Eu falo pro cara, não, vou fazer uma faxina, né? Eu uso, você muda o adjetivo ali, fica legal. Tem um vocabulário inteiro só para esse público específico. E depende da idade ou não? Depende. Como eu disse, como a geração mais jovem, você já vai mais direto. Então ele já é desprendido, né, de certos gatilhos e preconceitos, etc. e tal. Agora, os mais velhos, eu tenho que usar uns termos assim diferentes. Por exemplo, eu uso um termo na minha barbearia, que quando o cara tem uma sobrancelha um pouquinho branco, né? Eu brinco assim, viu? Vamos passar um pneu pretinho aí. Cara, é riso. Ai, maravilhoso. É riso instantâneo. Ele entende, ele fala, pô, Du, você acha que joga um pneu pretinho? Então dá super certo, né? Outros que às vezes tem um cabelo levemente ondulado, que eu preciso que uma parte fique mais liso, né? Para compor um corte legal de cabelo que eu vou vender para aquele cliente específico. Eu falo, ó, como que eu falo pro cara fazer uma progressiva, né? Então ele, não, progressiva não. Eu falo, não, vamos jogar um veneno aqui, vai dar certo. Então os caras adoram essas coisas. Isso. É porque a gente tá tão, mulher, né, tá tão acostumado com esse mundo da beleza que pra gente é tudo tão normal, né, e faz parte que você imaginar que tem que ter um outro método, uma outra forma de abordar para um homem, pra mim é divertido. É, muito divertido, assim. E eles se sentem à vontade, porque quando eles entendem que você realmente sabe do que está falando, ao ponto assim de até explicar a composição do produto, que vai, né, a formação daquilo ali, por que serve e tal, né? E entra até um pouquinho que foge da minha formação como técnico profissional em cabelo. Eu entro um pouquinho ali na fisiologia capilar, né? Foge um pouco porque eu tô na arte, né? Então eu explico um pouquinho, porque fez parte dos módulos dos meus estudos, da minha formação. Então o cara acaba entendendo que aquilo ali eu manjo e vai dar certo. Tá em boas mãos e tá tudo certo, Exatamente. Fica tranquilo. Não vou deixar você parecendo, né, um doido, vamos dizer assim, vai ficar bom, vai ficar limpo, vai ficar, vamos dizer assim... Sabe que eles tinham medo antigamente? Porque se usava muito, às vezes, peruca, alguma coisa assim, e ficava uma coisa mais fake, não ficava tão original. E hoje em dia, a tecnologia, né, e os produtos que se tem, eu nem imagino, né, o salto que se deu aí em tecnologia dos produtos de beleza, e que aí fica uma coisa mais natural, né? Isso. O cara não se enxerga ainda, apesar da mudança. Sim, trabalhei bastante com isso aí que você falou, sobre calvície, né? O cara quer ter um pouquinho de cabelo, hoje existe prótese, né, que é o nome correto para falar, porque quando você fala pro cara, vamos colocar uma peruca, o que você imagina que o cara, ele arregala o olho, fala, não vai dar bom isso, não né? Precisa de peruca. E daí eu vou lá e falo, não, vamos
colocar uma prótese capilar. O cara, pô, bom, que é isso aí, né? Daí o negócio fica mais sério, né? E eu vou lá e explico, olha e tal, tem americana, isso aqui, tal, né? Dá pra... A gente faz um recorte aqui, combina com o tom do seu cabelo, trabalhei bastante tempo com prótese capilar, e é uma renovação, assim, o cara sai de lá pisando nas nuvens, assim. Dá aquela sensação de... Que é o que você falou, a tecnologia hoje avançou muito essa questão da vaidade, né? E o produto cosmético universal veio forte porque o faturamento em todos os países em relação à beleza masculina deu um salto enorme. Percebeu que o público está interessado e que, por que não, né? Por que não vender, por que não desenvolver mais e mais tecnologias, dar mais possibilidades? Exatamente. Eduardo, vou começar a chamar de Edu agora. Isso. Meu amigo agora, gente. Edu, você tem uma clientela muito específica, né, na tua barbearia. Já teve artista, gente, jogador de futebol, né, empresários aí, um público bem exigente. Vamos combinar assim, né? Que é bem exigente, porque lida com a aparência. A gente sabe, hoje em dia, principalmente no mundo dos negócios, que a aparência é uma parte importante, claro, né? Não tô falando de beleza, não, tô falando de aparência mesmo. De você estar bem asseado, bem limpo, bem portado, para você poder passar credibilidade, porque as pessoas realmente sentem mais firmeza quando a pessoa se cuida. Sim, né? Sim. Pô, se eu não me cuidar, eu vi uma palestra do Jordão, ele fala assim, se você não se cuida, como que você vai cuidar do meu negócio? Como que você vai ser, né? Não é? Como que eu vou comprar alguma coisa de você? Não vou, cara. Você tem que se cuidar, tem que estar bem alinhado, vamos dizer assim. Exato, né? exato. Eu quero que você conte um pouquinho aí desses clientes, de algumas histórias que você tem. Bacana. Tem muita, viu? Eu atendo um público premium, né? Uma galera, né? Uma galera empresária, né? E eu comecei uma combinação de horário marcado. Isso chama bastante atenção, porque hoje você atende um empresário, enfim, qualquer outra área, né? O cara precisa do horário para ele chegar e para ele sair. Então, eu já comecei a perceber que isso dava certo com esse público, né? Por que eu estou explicando isso? Porque, Larissa, em barbearia é muito comum o cara chegar, pôr o nome na prancheta e esperar ser chamado. Entendi. Pô, eu atendo hoje cirurgião, cara, que não dá pro cara esperar 5, cortar e depois ele. O cara tem que voltar, às vezes tá de plantão. Então ele liga lá, ele agenda, tem uma grade, ele chega no horário e ele sabe que ele vai sair em determinado horário, né? Então é muito comum isso. E final de semana o cara passa na frente, tá muito cheio, né? Aquela coisa, né? Então eu percebi que trabalhando com o horário agendado, isso começou a chamar a atenção de outros clientes, né? Um cliente que precisa realmente de horário para chegar e para sair, né? E percebi também que você, lavando o cabelo do cliente, você consegue fazer com que ele saia da barbearia e volte a trabalhar. Então eu falei, opa, né? E eu vim somando isso, né? Então hoje a gente lava antes, lava depois, né? Double wash. Ai, não sei que gente. Nada mais do que a dupla lavagem. Antes e depois sai arrumadinho, bonitinho, né? Isso. Então eu comecei a perceber que uma galerinha diferente veio e eu, graças a Deus, a gente vai se mantendo aí com essa galera, esse público prêmio, e sou muito grato por todos vocês. Eu quero que você conte uma história. Não precisa citar nomes, tá? Não vai dar pra citar nomes, tá, gente? Não tem como miudar tanto assim. O mineiro que fala das miudezas, né? Eu não sou mineira, mas tenho bastante contato. Tenho, Conta nossa. uma história legal que você lembra de um artista. Várias histórias. Olha, eu vou contar uma história que é mais comigo do que eu tenho outras histórias com clientes. Mas eu tenho uma história do qual, quando eu era pequeno, que, para quem não sabe, é minha mãe, né? Aprendi com ela, cresci em salão, né? Entre os cabelos eu fui crescendo, e quando eu vi, eu já sabia cortar cabelo. E a minha mãe, ela fazia coloração. Aquele potinho ali, a mulher ia lá, pintava o cabelo.
Eu era pequeno assim, Larissa, eu passei por trás dela assim, ela não viu. E eu botei a mão assim no pote dela de tinta. E passou. E eu passei no meu cabelo e fui pro quintal brincar. E eu esqueci, eu era criança, eu voltei ali 40 minutos, uma hora depois, a minha mãe olhou e falou, o que é isso? Eu tava com uma mecha loira assim na cabeça. Tudo assim, né? E essa história é contada até hoje na minha família, que tem... Eu tenho irmã que é do ramo também, e a gente sempre, num almoço, um jantar de família, a gente sempre fica lembrando essas histórias, assim. Muito legal. O quanto você teve contato mesmo com esse mundo, né? Que eu citei no início da nossa conversa, que você cresceu, literalmente, você cresceu no ambiente de salão de beleza. Quando que você veio pra cá, pra Sorocaba, né? Que você viveu sua história em Assis, e depois você chegou aqui em Sorocaba. Aí, em 1 ano e meio, aí já tem a sua barbearia, mas já tem uma história muito grande por trás disso, com clientes aí, né, de alto padrão, dizer assim, cliente mais exigente. Se alguma pessoa olhar de fora e falar assim, mas esse menino veio mágica, né? Veio chegando assim. Trabalhei bastante. Vamos lá, eu cheguei aqui em Sorocaba por volta dos meus 13 anos, assim, pertinho dos 14 anos. E eu já sabia, eu respirava essa osmose, né, de salão, né, de olhar você vai aprendendo. E logo eu comecei a cortar cabelo dos colegas da rua, porque era comum isso. Peguei espelho da minha mãe, aquelas capas mais velhas da minha mãe, as tesouras que ela não usava mais. E eu comecei a cortar o cabelo dessa molecada, se ficava bom. Foi sua escola ali, literalmente. E eu fui indo e tô até hoje aqui. Vamos falar aí, são um pouquinho mais do que 20 anos de Sorocaba. Gente, é bastante tempo. Bastante. Eu quero que você conte uma história que a gente conversou antes, ele me contou um pedacinho dessa história, de um artista de Hollywood que você cortou o cabelo. Ah, legal, cara. Quero que você fale aí. Eu tenho uma história engraçada com esse cara. Por favor. Porque, como a Larissa falou, né? Você tem uma história engraçada e tal. Até pensei nessa história, né? E vamos lá. Eu atendi certa vez um ator de filme de Hollywood, de Bang Bang. Ele fez mais de 50 filmes. Cito o nome do... Pode falar. George Hilton. Esse cara fez mais de 50 filmes de Bang Bang. E certa vez ele estava no Brasil, inclusive em Sorocaba. E liga daqui, liga dali, procura um cabeleireiro e me acharam, me encontraram e perguntaram se eu podia atender o ator. Falei, não, vamos sim, vamos lá. Eu fiquei pensando, falei, foi um pouco inconsciente, eu falei assim, puxa, eu queria marcar essa minha história, né, essa minha carreira aí, como que eu vou fazer? Eu tive uma ideia. Eu falei assim, vamos recortar uma imagem dele, porque quando eu atendi ele já estava aos seus 80 anos, apesar de ser um homem forte, alto, né, ele... muitos anos de carreira, eu puxei uns 30 anos para trás e peguei uma foto dele. Uma foto assim, não sei te dizer, 50 assim por 20, 30. E como ele fazia filme de Bang Bang, ele até tava com um revólver assim, numa foto assim, bem galanteador, sabe? E daí eu colei atrás do espelho, sabe aquela hora que o profissional ele te mostra como ficou, né? Olha aqui, ó, terminei o serviço, aquela coisa. Só que daí eu guardei, terminei lá o que eu tinha que fazer. Na hora que eu fui mostrar para ele o cabelo, ele esperava que ele fosse ver o pezinho, aquela coisa, né? Uhum. De repente eu virei o espelho e mostrei para ele uma foto dele galã, assim, ele tava com uns 35 anos mais ou menos. Ele ficou tão surpreso, ele regalou o olho e falou, nossa, ele fez assim. E isso perpetuou porque eu não esperava. Ele publicou essa foto bem na hora, tinha um jornal da cidade que estava lá nesse dia filmando, tirando foto, entrevistando o ator, e bem nessa hora o jornal pegou e registrou o momento. E ele publicou na sua rede social. Essa foto percorreu o mundo, e ele até escreveu lá em outro idioma, né?
Estive no Brasil, né, um cabeleireiro, tive lá uma menina muito divertida, né, fez uma brincadeira comigo, me mostrou. E essa é uma das histórias interessantes e legais da minha vida, assim, que marcou minha carreira. Mais uma. Não é só a técnica, né? É. A gente percebe que quando você entra num salão, quem vai e frequenta um salão... Tô falando de salão porque eu não vou em barbearia, gente. Então, é salão de beleza. Você quer não só um atendimento, você não quer só cortar o cabelo, fazer a sobrancelha. Você quer se sentir bem, né? Sim. Você quer um acolhimento ali, uma questão... Apesar de homem, eu não sei se é a mesma coisa, mas eu tenho a impressão, as histórias que você conta e o seu jeito de ser, de que é muito mais do que só técnica. Isso é interessante, Larissa, porque tem que haver uma identificação, né? O cliente vai lá, tudo bem que às vezes ele está num dia não tão bom, mas quando você vai num salão de beleza, quando você vai numa barbearia, você tem que sair de lá melhor. E eu costumo dizer para outros amigos, né, que me perguntam no início de profissão, assim, Edu, você que está há bastante tempo, como é que faz, como é que desenvolve? Eu digo que eu não sou a melhor exemplo, né, ou o melhor conselho, porque, Larissa, eu amo o que eu faço. Eu sou extremamente apaixonado pelo que eu faço. Então, como que eu vou vender uma coisa que bate no meu coração, percorre as minhas veias? Como que eu falo isso para um cara que está começando, né? Então, eu tento falar, olha, né? Será que é isso mesmo, né? Eu vou lá. Trabalhe muito, pesquise mais. Então, eu falo assim, qual que eu penso sobre essa sua pergunta? Quando o cliente vem até mim, eu tenho muito para doar para ele. Muito carinho, muito amor. Você chama o cliente pelo nome, um aperto de mão assim caloroso, onde você fala, pô, bem-vindo, que bom que você está aqui. Eu acho que o cliente tem que ter essa troca, né? Então, essa identificação, ele acaba, pô, que legal vir aqui e tal, né? E daí, citando mais uma vez, Larissa, Assis. Assis está, né? Uhum. Em mim o tempo todo, que lá na minha barbearia tem um bolinho, eu faço questão de manter um bolinho fresco, feito pela avó da minha esposa, ela faz questão ali e a gente faz questão de ter 2, 3 bolos por semana, e a gente tem um cafezinho, e eu optei por... Sabe aquele cafezinho caipira? Que é coado, você põe coador, né? E eu acho que isso remete também, né, boas lembranças, né, de infância de outras pessoas, né? Então isso faz uma identificação. Ele vai lá, ele encontra uma estrutura bacana, um profissional capacitado, ele sai de lá melhor de quando ele entrou. Como eu te disse, eu tenho para doar amor, carinho pelo meu cliente, e ainda ele sai com um pouquinho de um pedacinho de bolo, uma bolachinha, um cafezinho coado, né? Então acho que isso traz essa principal identificação, que é o Barão e Barbearia. É a experiência. Ele está vivendo uma experiência, não só a melhoria da aparência dele, que é o resultado, né? No fim é isso que ele vai ver no espelho, mas você gerou toda uma experiência naquele ambiente. Exatamente. A gente está revelando segredos aqui. Do Barão, aqui, da Barão Barbearia. Aqui no Agora Pode, vocês meninos, agora pode, tá? Agora pode passar progressivo, agora pode passar tinta, agora pode fazer depilação, apesar que ele não chama assim, ele faz de outro jeito, mas é isso aí. Apelidinhos, né? Mas no final das contas é isso aí. Ai, Edu, olha, a gente vai conversar mais, vão ter outras oportunidades que a gente vai chamar o Du aqui para falar no Agora Pode, dar dicas aí de empreendedorismo, de corte, de beleza, de experiência, contar mais histórias. Exatamente. Já sei que tem outro cantor famoso aí, que ele tem uma história engraçada, mas vai ficar pro próximo esse aí.
Bacana. Quero agradecer imensamente sua presença aqui. Você é uma simpatia, Du. Muito obrigado. Gente, um cara humilde, ele tem muito a oferecer, a experiência que ele tem e os clientes que ele tem, a empresa que ele tem, não está transparecendo, porque ele é uma pessoa muito humilde. Eu fiquei impressionada, porque, vamos dizer assim, é um alto padrão de atendimento, é um alto padrão de empresa, não estou fazendo jabá, isso é verdade. Obrigado. Né? E ele é uma pessoa muito simples aqui, muito acessível. Bacana. Parabéns, Du, pelo teu trabalho, parabéns aí pela... Né, que você consiga cada vez mais sucesso, que eu tenho certeza que nesse ritmo aí vai longe. Amém. Eu agradeço, né? E pela primeira vez eu estar diante de uma jornalista de peso, eu até contive a emoção, porque bate um nervosismo, né? Foi super Até foge uma palavra e outra, né? Mas a Larissa é uma simpatia, como ela disse, eu faço das suas palavras as minhas. Muito obrigada. E muito obrigado pela oportunidade. Esse é o meu principal bordão na minha empresa e para minha vida. Esse é Du Barão, da Barbearia Barão, aqui em Sorocaba, no Jardim... Lá é conhecido como Mangal. Isso! Isso, fico no bairro do Mangal, fico ali no Mangal. É conhecido também, Larissa, por uma região de barzinhos. Isso. E o Mangal, ele vai ficar bem conhecido, acho que nos próximos anos, assim como Vila Madalena, em São Paulo, ficou conhecido por ter vários bares, né? E restaurantes. Eu fico ali nessa região do Mangal. Fico ali perto. É uma delícia ali o bairro, super gostosinho mesmo. Isso. Enfim, agora estar chegando o fim, mas ainda pode fazer muita coisa por você. Vão ter próximos episódios. O Du vai voltar para conversar mais com a gente, contar mais histórias, falar de técnica, falar de muita coisa por aí. E eu vou encerrando por aqui. Obrigado pela sua participação, pela sua companhia no Agora Pode. Obrigado, Du. Obrigado, Tchau. Larissa.